Fala, monstro! Você que nos acompanha agora, ó, presta atenção aqui. Já começa esse processo pedagógico fazendo a seguinte pergunta. Você já ouviu falar da síndrome de Steve Johnson? Gente, desnecessário dizer que é um prazer estar aqui com vocês nessa videoaula, nessa maratona aí de farmacologia. Pessoal, preste atenção. Essa síndrome, ela ocorre devido ao uso de um medicamento. E esse medicamento, vocês vão ver que ele tem um efeito brutal, que é o que a gente chama de efeito colateral. Duda, como é que funciona mais ou menos aí essa questão desse efeito colateral envolvendo vários medicamentos e esse medicamento e essa síndrome eu quero que você guarde aí na sua cachola? Todo medicamento tem efeito colateral. Essa aí é um dos efeitos mais graves que um medicamento pode provocar. E o que é o efeito colateral? Um efeito colateral, ou o efeito adverso, é uma reação secundária de um medicamento no organismo. Secundária por quê? Porque você não pretende fazer essa reação, você quer o efeito terapêutico. Mas aí vem a dúvida, como é que essas reações adversas, esses efeitos colaterais, que podem também ser efeitos tóxicos, eles acontecem? Dê uma olhada no esquema que a gente preparou, que você vai ver qual é o mecanismo como esses efeitos colaterais acontecem no organismo. Dá uma olhada aí. E outra, coloca na cachola de vocês, esse medicamento é brutal, vocês vão ver onde é que esse medicamento é encontrado. Guarda na cachola. Audaciosamente indo... Ei, peraí, isso é frase para outro momento, né? Agora não. Vamos dar uma olhada de como se explica o aparecimento de efeitos adversos pelo uso de medicamentos ou os efeitos colaterais. A explicação, gente, vem de uma administração de uma dose maior do que a dose terapêutica, que a gente classifica como uma superdosagem, uma característica particular do próprio paciente em relação ao medicamento, que ele pode ter uma hipersensibilidade àquele medicamento. O medicamento ele pode ter uma baixa especificidade no organismo, em outras palavras, ele pode se ligar a mais de um tecido, provocando esses efeitos adversos. O paciente pode desenvolver, em relação àquele medicamento, reações alérgicas. Outra explicação é que substâncias presentes nesses medicamentos podem produzir metabólitos consequente do metabolismo que são tóxicos. E efeitos adversos, como a toxicidade idiosincrásica, pode aparecer sem com que se tenha explicações ainda para se desvendar quais são os seus mecanismos de ação. Vamos lá, dar uma conferida nisso? Na dosagem terapêutica, nós temos o que chamamos de efeito terapêutico do medicamento. Nesse exemplo, tomamos aqui uma substância que é analgésica chamada de morfina, utilizada para dores intensas. Na dosagem considerada terapêutica, ela pode produzir alguns efeitos colaterais não tão visíveis. Bem, mas vamos dar uma olhada no gráfico que mostra a dosagem aqui, a relação da dose com o efeito. Então, a dose que estou administrando para fazer com que a consciência da dor diminui, efeito analgésico. E a gente tem aí uma faixa que a gente pode utilizar essa dose em termos mais seguros, que a gente chama essa faixa de índice terapêutico, que é a margem de segurança que cada medicamento tem. Quando a função terapêutica de diminuir a dor não é conseguida, a dose pode ser aumentada, mas isso dentro de uma faixa de segurança. A faixa amarela, que seria aquela faixa onde se fica atrás esperando o metrô para que não ocorra aí um acidente, nesse caso, seria o limite do índice terapêutico. A partir dessa dose, a morfina já pode produzir efeitos tóxicos, que nesse caso seria a diminuição da função respiratória. Infelizmente, nessa dosagem, a gente já considera uma superdosagem, que poderia acontecer uma depressão respiratória, e aí se considera dose excessiva de morfina. É o exemplo maior que a gente vai ter de maior interação da morfina com receptores do organismo. Tá aí o efeito adverso que aparece na superdosagem. Outra situação, uma situação mais bem particular do paciente,
em que esse paciente desenvolve uma hipersensibilidade à substância. Nesse caso, aqui a gente tem um aumento da sensibilidade do centro respiratório à morfina, que isso pode acontecer devido ao seu uso continuado. Bem, em termos daquele gráfico, o que é que acontece? A faixa de segurança ela diminui e o efeito terapêutico que é conseguido nessa dosagem fica muito próximo à dosagem de efeito tóxico. E dentro disso aqui, as doses são muito parecidas e vai depender também da resposta do paciente. O que é que vai acontecer nessa reação de hipersensibilidade? O paciente, mesmo em dosagens dentro da faixa terapêutica normal, pode desenvolver uma parada respiratória grave, para esse exemplo aqui que pegamos da morfina. Bem, vamos falar de efeitos adversos que acontecem com medicamentos de baixa especificidade. Aqui a gente vai começar com o exemplo da atropina, que é um medicamento utilizado para tratamento de glaucoma de ângulo estreito, que tem alta afinidade e especificidade por receptores muscarínicos. Mais uma ação que ele vai provocar, que seria no tratamento de glaucoma, é interessante dizer que esse receptor ele se encontra em outros locais, como no cérebro, nas glândulas salivares, no pulmão, no coração, no intestino delgado e a parte final do intestino grosso. O que posso te dizer com isso? Que como ele tem uma alta especificidade, ele vai produzir não só efeito nos olhos, mas efeitos em outros órgãos. Isso para um medicamento de alta especificidade. Mas o que acontece com um medicamento de baixa especificidade? Vamos dar uma olhada no antihistamínico, antialérgico prometazina, que o efeito da prometazina terapêutico seria apenas para o receptor de histamina, diminuindo as reações alérgicas. Acontece que a prometazina, por possuir baixa especificidade, ela tem afinidades por outros receptores. O receptor colinérgico, um receptor adrenérgico, um receptor de dopamina. E o reflexo disso vai ser pela ligação da prometazina com esses receptores que estão distribuídos ao longo de todo o organismo, em vários órgãos, além dela produzir o efeito antialérgico, ou também posso falar antihistamínico, ela vai produzir efeitos secundários em várias partes do corpo. Tá aí os efeitos colaterais que são produzidos por fármacos de baixa especificidade. Mas você deve estar se perguntando, qual é essa ação que vai acontecer no tecido quando a substância vai se ligar a ele? Bom, primeiro que a gente pretende é que seja o efeito terapêutico. E o que é que a gente chama disso? É o tecido pretendido pela terapêutica, que é a substância, aqui representada pela letra D, que é o fármaco, que já presente no organismo, ele pode estar na forma de fármaco, seu metabólito, que se ligará ou se ligaria ao receptor pretendido que você quer para o efeito terapêutico. E a partir daí, o que é que vai acontecer? Pode produzir efeitos adversos sobre o alvo, como a gente viu na superdosagem, uma dose muito alta, efeitos de ativação e inibições crônicas, como a reação de hipersensibilidade. Isso só no receptor pretendido, alcançando efeito terapêutico. Mas no mesmo tecido ele pode se ligar a um receptor que você não está pretendendo que ele se ligue para produzir efeitos secundários. E aí produz o que? Efeitos adversos não relacionados com o alvo. O alvo é o pretendido. E pode ocorrer ativação ou inibição do receptor incorreto. Biologicamente, os fármacos eles não possuem uma alta afinidade e secundariamente eles podem se ligar a receptores que você não pretendia para a terapêutica. Isso, gente, para o tecido pretendido, como assim? Se for um anti-arrítmico no coração, um diurético nos rins, enfim. Mas outra situação pode acontecer,
que é a ligação do fármaco com outro tecido não pretendido. E aí o que é que vai acontecer? Dentro desse tecido não pretendido, pode-se ter uma ligação com o receptor não pretendido. E efeitos colaterais adversos sobre o alvo. Como assim? Um receptor correto, porém no tecido incorreto. Uma dose muito alta, que a gente falou da superdosagem, e aquela de insensibilização, dessensibilização de efeitos de ativação e inibição crônica. E dentro do tecido não pretendido ainda pode ocorrer uma ligação dessa substância com o receptor não pretendido. E aí vem os efeitos adversos não relacionados com o alvo. Ativação e inibição do receptor incorreto. E qual é a consequência de tudo isso dentro da terapêutica? Efeitos celulares tóxicos que a gente pode chamar de efeitos colaterais. Efeitos secundários não pretendidos para a terapêutica. Infelizmente, não existe fármaco no mercado para a tecnologia atual que só faça esse caminho para o receptor pretendido. Gente, os fármacos que são utilizados para medicação, eles são substâncias estranhas ao organismo. Além do organismo tentar metabolizá-los para excretá-los, outra situação pode acontecer. Como assim? As substâncias, quando elas se apresentam no organismo, principalmente se elas forem macromoléculas, o organismo vai entender que aquela substância estranha é um antígeno, uma partícula estranha. Na sequência, essa partícula pode estimular o sistema imunológico, principalmente no tecido linfático, que reconhece a substância como um estranho ao organismo, e induzir a produção de anticorpos, por exemplo, as imunoglobulinas, IgE, IgG, IgM, entre outras. Ocorre a multiplicação também de linfócitos, que vai atrás de antígenos específicos e são distribuídos na corrente sanguínea. Na sequência, o que é que vai acontecer? Já te adianto que acontece 4 tipos de reações. A reação do tipo 1, que é onde os anticorpos se ligam aos receptores de células teciduais chamadas mastócitos no sangue ou na corrente sanguínea os granulócitos, ocorre uma reação de de anticorpo com o receptor, e com a presença do antígeno, essa macromolécula, ocorre uma reação intensa nesses mastócitos ou granulócitos de desgranulação de partículas, de vesículas, que produzem e armazenam histamina. Com consequência disso, a histamina e outros mediadores, mas principalmente histamina, podem produzir aquelas reações de sensibilidade, como urticária, em situações mais graves, asma e o choque anafilático. A esse tipo de reação do tipo 1, entre outras 4, nós chamamos de reação anafilática imediata. Uma segunda reação pode ocorrer quando o anticorpo e o antígeno ativam de uma forma intensa o chamado sistema complemento. Que esse sistema complemento ativado, ele vai se ligar às células de defesa fagocitárias, chamadas neutrófilos, produzindo morte celular, degradação dessas células. A esse segundo tipo de reação dessas 4, nós chamamos de reação citotóxica ao medicamento. Uma terceira reação é uma reação em que ocorre na parede dos vasos, onde a ligação do anticorpo com o fármaco, a medicação, vai produzir nos vasos sanguíneos uma ativação do sistema complemento e uma grande ativação das células de defesa fagocitárias, os neutrófilos, que eles entram em ação provocando aí degradação tecidual, e a consequência disso vai ser uma reação inflamatória do organismo. A esse tipo de reação a gente chama de reação imunocomplexa, que vai produzir no organismo que ingeriu aquele medicamento uma reação inflamatória. Uma quarta reação é a chamada dermatite de contato, em que o fármaco vai se ligar
a receptores específicos dos linfócitos T, estimulando a produção desses linfócitos de linfocinas, que são substâncias pró-inflamatórias. Essa reação não acontece muito rápido, em termos de tempo contado do contato do antígeno com a superfície. É esse tipo de reação que se dá aos medicamentos, chama-se de reação do tipo 4 ou reação linfocitária tardia. Além das reações alérgicas, os fármacos presentes nos medicamentos, eles podem produzir reações metabólicas, sendo responsável tanto o fármaco quanto o seu metabólito por isso. Vamos lá para o melhor das hipóteses, né? O que pode acontecer é o fármaco se ligar aos seus receptores e produzir efeitos específicos, que a gente já viu que uma superdosagem e uma hipersensibilidade também pode provocar nessa situação efeitos colaterais. Ou esse fármaco pode interagir com o DNA, que pode ser reparado, então está tudo tranquilo. Ocorreu reparação, o efeito terapêutico segue sem maiores complicações. Numa melhor hipótese, pode ocorrer uma detoxificação ou excreção do fármaco. Então, ele entrou, fez o efeito e foi eliminado. Aí acontece a pior das hipóteses, as situações que podem acontecer. Formação do complexo de fármaco com a proteína, ou uma reação com pequenas moléculas, por exemplo, essa aqui, GESH, que é a glutationa, que é uma substância antioxidante. O que pode acontecer nessas duas situações, que é o efeito metabólico adverso? Nesse caso da glutationa, ela é inativada, as defesas oxidativas caem, ocorre uma deflagração de respostas reguladoras e aqui a gente tem um efeito final: fibrose, necrose, morte celular, que é a apoptose, ou, num exemplo mais feliz, uma resposta protetora. Na formação de complexo proteína-fármaco, também pode ocorrer essa deflagração de resposta regulatória. Uma outra situação mais grave é quando esses metabólitos, esses fármacos, reagindo com o DNA, provocam uma mutagênese que não consegue ser reparada, e aí a resposta final a essas substâncias, infelizmente, é uma carcinogênese. Alerta vermelho! Se liga aí, preste atenção, tira a criança da sala, que agora o que vem é cavernoso. Preste atenção nessa bruxaria, que a gente vai ter agora casos reais. Se liga! Pessoal, agora alerta! Tirem as crianças da sala, afastem os mais sensíveis do vídeo, que a gente vai para exemplos concretos do que medicamentos podem fazer com seus efeitos colaterais e efeitos adversos. Vamos dar uma olhada aqui no medicamento que é o de uso crônico para pacientes com epilepsia. Essa é a fenitoína, anticonvulsivante utilizado para controlar as crises epilépticas. Bem, a fenitoína, utilizada cronicamente por crianças e adolescentes, ela tem um efeito colateral, por exemplo, que ele aumenta a produção de fibroblastos no tecido gengival com uso continuado. Você vê esse tecido aqui tomando o tecido da gengiva. E o que pode acontecer com o seu uso crônico é o que se chama de hiperplasia da gengiva pela fenitoína, que é um caso cirúrgico. Vamos para outro exemplo? A gente tem aqui o chamado sulfametoxazol, antibiótico, hoje de uso controlado, mas que é uma das ferramentas utilizadas para infecções intestinais. O sulfametoxazol pode produzir um tipo de reação que é chamada de eritema multiforme, que forma lesões na pele, que são chamadas de lesões alvo, por causa dessa característica aqui desse eritema,
ou olho de boi e também reações inflamatórias. Quer ver outro exemplo? O medicamento mais utilizado no século XX, chamado de ácido acetilsalicílico pela indústria Bayer, a aspirina, ela pode produzir uma reação fortíssima chamada de lesões da síndrome de Stevens-Johnson, produzido pelo ácido acetilsalicílico. São lesões gravíssimas na pele, muito semelhantes a queimaduras, e que a gente tem alguns exemplos de crianças, são 2 crianças aqui de casos clínicos, que desenvolveram aí uma queimadura, uma reação de contato muito forte, que aí vai produzir essa reação inflamatória muito semelhante a uma queimadura. Outra substância, que é o chamado tiopental, que é utilizado, por exemplo, em induzir sono em alguns procedimentos, como a endoscopia, por exemplo, ou um pré-anestésico em situações de cirurgia, né? Esse tiopental, que a gente está vendo aqui com aplicação injetável, pode produzir um efeito colateral que é chamado aqui de necrose por uma má injeção intra-arterial. Ele se extravasa no tecido, provocando essa grande lesão irreversível que é a necrose. Bem, pessoal, como foi visto aí durante todo o processo pedagógico, já sabemos aí como um medicamento pode aí desencadear o efeito colateral. Porém, existem situações em que esse efeito colateral, ele pode simplesmente, o organismo vai fazer esse reparo, né? O sistema imunológico ele vai dar conta, mas existem situações, né, em que esse processo pode se tornar irreversível, algo mais grave, como por exemplo uma sequela. E aí, Duda? Isso tem espaço, Felipe, na história da humanidade, que na década de 60 do século passado, do século 20, ocorreu uma tragédia na história dos medicamentos, na história da saúde mundial. E a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Então, aguarda aí cenas dos próximos capítulos. Não esquece de dar a curtida, não esquece de dar o seu like, compartilha, marque aí seus amigos e distribua aí e fala aqui que a saúde vai dar muito o que falar, tá? Então, agradecendo desde já a todo mundo que vem acompanhando a gente. Um beijão e até a próxima. Até a próxima.